que nós consigamos permanecer nessa sintonia que a gente está, nesta vibração. O tema que nos cabe refletir é a influência dos espíritos em nossa vida, em nossos pensamentos. Se nós não estivéssemos aqui em uma casa espírita, nós até poderíamos perguntar: todos que aqui estão acreditam que os espíritos realmente influenciam em nossa vida? Nós poderíamos perguntar, considerando que nós estamos em uma casa espírita, e que todos nós, por certo, quando aqui entramos com a certeza absoluta de que sairemos daqui melhores do que chegamos. A gente vai à casa espírita, frequenta uma casa espírita, e a gente sempre vai com um desejo enorme de melhorar alguma coisa que está na nossa vida. Um desejo enorme de participar de um processo, de colaborar também com o outro. Então, nós, que somos aprendizes do Evangelho, nós acreditamos que os espíritos existem. A preparação do ambiente, a prece que foi realizada, nós não temos dúvidas. Então, os espíritos existem. Allan Kardec, ao formular a pergunta, os espíritos responderam: claro que os espíritos influenciam, sim, em nossas vidas. Influenciam e até muito mais do que vocês possam imaginar. Foi a resposta. Para mera identificação, espírito que nós encontramos no livro dos Espíritos são os espíritos fora do corpo físico. Então, nós estamos falando de espíritos fora do corpo físico, porque também somos espíritos do corpo físico, fora do corpo físico, influenciando em nossas vidas. Neste ambiente aqui é tudo que nós queremos, não é? Nós queremos que daqui influenciem muito, que façam muito. Quando nós estamos atravessando algum momento difícil em nossa vida, quando vamos nos submeter a uma cirurgia, quando temos algum empreendimento delicado na nossa vida, o que a gente pede? Meu Deus, toma conta da minha vida, age. Se for na parte médica, a gente corre para o Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, toma a mão do médico. Faça, Dr. Bezerra de Menezes, que tudo aconteça da melhor maneira possível. Então, neste momento, nesta realidade, tudo que nós queremos é que os espíritos influenciem na nossa vida, que atuem sobre a nossa vida. E como nós queremos que isso aconteça, tenhamos certeza que está acontecendo. Então, com esta questão do Livro dos Espíritos, nós podemos refletir de que cabe, para nosso entendimento, formularmos uma outra pergunta para nós. Porque que os espíritos influenciam, já sabemos. O que nós precisamos perguntar também? Por que influenciam e como influenciam? Essas duas perguntas são muito importantes para nós realizarmos. E realizar, assim, pensando, que nós vamos encontrando em nossas perguntas as respostas. Em primeiro lugar, neste ambiente, os espíritos influenciam em nossa vida porque Deus é amor. Estamos encarnados e a encarnação é uma oportunidade. Estar reencarnado é oportunidade. Então, se é oportunidade, nós não vamos viver a oportunidade sozinhos. Nós, mergulhados nesse imenso amor do Criador, Ele nos permitiu que almas amigas, que espíritos dedicados, nos trouxessem a doutrina espírita, a fim de que nós pudéssemos perceber, sentindo em nossas vidas essas presenças, compreendendo essas presenças. Então, aqui eles estão nos ajudando, colaborando, contribuindo com a nossa vida, porque Deus é amor. Como isso acontece? Nós estamos experimentando e como acontece. Por que é importante saber como acontece? É importante saber como acontece para que eu possa realizar este acontecimento. Porque, se não nos compromissarmos com o acontecimento, este acontecimento não vai acontecer durante muito tempo. Porque Deus é amor? É. Mesmo que nós desconheçamos completamente este mecanismo, ele continua presente em nossa vida. Mas, se nós conhecermos o mecanismo, o processo, nós vamos facilitar e irá perdurar este acontecimento da influência, esta boa e maravilhosa que nós estamos aqui vivendo.
Claro que nós todos queremos sair daqui levando essa coisa boa para casa. Acordar amanhã com essa coisa boa, estar todo momento com essa coisa boa, nós queremos. Então, vamos imaginar que somos espíritos encarnados e, como espíritos encarnados, nós temos a liberdade de escolher o que nós queremos para a nossa vida. Nós temos a possibilidade de decidir como é que nós queremos viver. Se queremos e sabemos que podemos, então nós podemos realizar. Daqui poderemos sair com esta vibração boa. Daqui poderemos sair com todos esses momentos fantásticos em nossa vida. Para que eu possa melhorar esse entendimento, nós temos que imaginar, por exemplo, um rádio, em que nós queremos ouvir aquela emissora precisa. Queremos aquela emissora. O que nós fazemos? Nós ligamos o rádio e vamos sintonizar naquela emissora que nós queremos ouvir. Ao realizarmos este ato, nós estamos dando vazão à nossa vontade. E ficamos muito satisfeitos porque nós estamos ouvindo. Mas nós não vemos o que está acontecendo. Nós não sabemos, se não tivermos um estudo maior, melhor, se não investirmos neste conhecimento da física, nós não sabemos o que está acontecendo. Só sabemos o quê? Liguei o rádio e a voz apareceu. E a música apareceu. Exatamente desta forma que acontece conosco. Nós sintonizamos o nosso pensamento e o pensamento acontece. São ondas que nós não conseguimos visualizar com os nossos olhos, mas que elas existem. Tanto existem que o som aparece. No meu pensamento, é exatamente desta forma que acontece. Eu sintonizo com aquela emissora, com aquela vibração que eu escolhi para mim. Então, voltando a esse exemplo nosso, nós escolhemos, neste momento, estar sintonizado com esta onda, com esta vibração. Nós queremos e desejamos. Então, não existe problema algum, nós estamos falando de alegria, de tranquilidade, de realização, de felicidade. Mas precisamos ficar atentos a uma outra questão. Não são as sintonias boas de saúde, de alegria, que efetivamente nos preocupam. Essa sintonia, muito pelo contrário, nos aliviam. O que nós precisamos ficar atentos são as diversas outras sintonias que nós estabelecemos em nossa vida sem nós nem percebermos. A esta hora, se nós parássemos para nos perguntar quantos pensamentos nós tivemos desde a hora que a gente acordou. A gente acordou, levantou, escovou dente, que a gente já tem hábito de escovar dente, né? Então, a gente levanta, escova dente, toma banho. Quantos pensamentos nós já realizamos até agora? Muitos, incontáveis. Alguns até inconfessáveis. Nem para nós contamos. E os espíritos responderam isso para Allan Kardec. Existem pensamentos, aqueles que nós não contamos para ninguém e que os espíritos percebem, que os espíritos sabem, identificam. Então, vejamos que o que nós pensamos, nunca pensamos sozinhos. E não pensamos escondido. Mas essa informação não é para a gente ficar amedrontado, escondido, apavorado, com medo do castigo, da punição. Não. Esta informação, muito pelo contrário, ela é para que nós consigamos a libertação. Para que nós consigamos a percepção de nós mesmos. Porque nós estamos encarnados, por mais problemático que pareça a encarnação, nós adoramos estar encarnados. Nós gostamos tanto que a gente joga sempre para a próxima, né? Assim, não estou bem agora, na próxima eu resolvo. É porque a gente gosta. A gente finge que não gosta porque tem as intempéries, tem os probleminhas, tem o calor, tem as dificuldades, né? Tem as dores. A gente pensa que não gosta, mas mentira, a gente adora.
A gente reencarna, desencarna, e a gente vai se acostumando com este processo. Ficou difícil, largo para outra. Ficou fácil, eu me espalho. E quando eu me espalho, ninguém mais junta. Aí tem que deixar para outra. Se nós percebermos que com o pensamento nós estabelecemos conexões com outros pensamentos, e que tudo que nós fazemos, seja no pensamento, seja com os atos, nós estabelecemos conexões e temos que obrigatoriamente assumir as consequências, nós vamos começar a pensar no que pensamos. Porque pensar no que pensamos é um processo cultural. Se eu penso em algo que eu acho que é horrível, feio, que não vale a pena, que é um pecado, que é proibido, o que é que eu faço? Vou fazer de conta que eu não estou pensando. Faço de conta que eu não pensei. E aí eu minto para mim que eu não penso mais naquilo. Porque eu não aprendi a compreender o estágio que eu me encontro. Se eu sou um espírito em um processo evolutivo, se eu sou um espírito que estou a caminho, evidentemente, eu vou realizar o que é próprio dentro das minhas possibilidades, da minha compreensão. Se eu não fui criada de forma diferente dos demais, eu fui criada simples e ignorante e estou, pouco a pouco, aprendendo sobre mim mesma. E eu não posso aprender sobre mim mesma se eu faço de conta que não é verdade. Se eu finjo para mim, se eu quero copiar o modelo dos outros. Todo mundo queria ser Joana de Ângeles, Maria Dolores, Doutor Bassanufo. Todo mundo quer ser como se fosse muito mágico, não é assim? Todo mundo quer ser alguém que já está bem. Mas a gente não para pensar no esforço que aquela pessoa que está bem aos nossos olhos empreendeu para chegar onde chegou. Porque a gente tem uma preguiça enorme. Faz parte do nosso estágio, nossos resquícios ainda. A gente tem uma preguiça enorme, uma vontade enorme de que venha pronto. Tanto é verdade que a gente adora pensar que tem proteção no mundo espiritual, não é assim? Fulano é protegido de Deus. Aquele, Deus ficou de mal, esqueceu dele. Vou toda semana ao centro e está tudo dando errado na minha vida, Deus esqueceu de mim. Porque a gente ainda faz as baganhas, não faz? Poxa vida, eu vou, coloco o nome na irradiação. Como é que pode? Nada está bem na minha casa. Nós temos um desejo enorme do pistolão, não temos do QI? Só que nessa realidade nossa não existe essa hipótese. Tudo que nós realizamos exige de nós investimento, participação, envolvimento, que já é também um estágio de evolução. Porque se nós olharmos para o nosso animalzinho, por mais amor que nós tenhamos por ele, por mais desejo que nós tenhamos que ele seja gente, ele sofre das limitações próprias de um cérebro que não responde, própria de uma atuação de um ser que está em evolução, que ainda não pode tomar decisões, que a inteligência é própria para o tamanho que ele ocupa neste processo da criação. Então, nós que estamos estudando a doutrina espírita, nós que frequentamos uma casa espírita, precisamos tomar ciência da responsabilidade que nós temos conosco, com o que nós pensamos, porque é o que nós pensamos que nós levaremos conosco na hora que nós deixarmos o corpo físico. Quando deixamos o corpo físico, nós estaremos exatamente da maneira que nos encontrarmos naquele momento do óbito. Não existe mágica. Nós só ficamos especiais com a morte quando vira nome de rua. Não é? Vira nome de rua, é homenageado em praça, mas isso não atinge, não alcança a nossa realidade espiritual. Porque nós somos o que somos na nossa vida. Então, se nós conseguíssemos agora pensar no que nós pensamos durante o dia todo. Quantas conexões nós estabelecemos neste dia, hoje? Quantas conexões estabelecemos? Quantos pensamentos alimentamos que nós, agora, neste exato momento, podemos pensar, nossa, que bobagem.
Eu não deveria ter pensado daquela forma. Não cabe mais em mim aquele pensamento. Não combina mais comigo aquele pensamento. E a gente pensou, pensou e pensou. E aí, se nós começarmos a fazer este exercício de pensar no que pensamos, nós vamos começar a perceber que muitos dos pensamentos que pensamos ser nossos não são pensamentos nossos. São pensamentos de espíritos, que são seres inteligentes do universo, que não estão ocupando o corpo físico, mas encontraram em nós a sintonia do pensamento. Não precisa ser nosso amigo conhecido, pode até nunca ter nos visto. Mas quando nós sintonizamos aquela ideia, aquele pensamento, encontrou nele sintonia. E nós começamos a pensar, por vezes, algo que nunca pensamos que poderíamos pensar. Como é que eu posso pensar isso desta pessoa? Isso pode acontecer? Claro. Se nós pararmos para pensar, quantas vezes já aconteceu? E a outra questão, nós lembrarmos de algo que nos faz sofrer, que a gente fica triste e aquele pensamento continua na nossa cabeça. Eu não quero lembrar daquele drama. Eu faço um esforço, vou ao centro, recebo passe, água fluidificada, faço todo o exercício para não pensar, e está tudo bem comigo. De repente chega aquele pensamento que me angustia, que me faz sofrer, que me deixa triste, e eu quero me livrar dele e não consigo. Eu, com certeza, estou sendo visitada por um pensamento que quer me ver sofrer, que está me fazendo sofrer. Só que eu não identifico isso, porque eu não sei ainda o que é meu. Eu não consigo pensar no que eu penso. Eu não consigo. Por eu não conseguir, eu não sei identificar o que é meu, o que é do outro. E aquela hipótese que nós, talvez aqui, acredito que ninguém tenha passado por isso, mas nós sabemos que as pessoas que passam, pessoas que são tão legais, que a gente até gostava 5 minutos atrás, de repente nós começamos a sentir uma antipatia da pessoa. Aquela pessoa que tinha tudo para ser legal, de repente a gente começa a lembrar de alguma coisa nela que não é boa. E começa a nascer na gente uma antipatia, que a gente não sabe por quê. A gente começa a pensar na pessoa e vem um mal-estar. Esse pensamento também, inicialmente, não é nosso. Porque os espíritos podem, para atingir uma outra pessoa, se valer de um pensamento de uma terceira pessoa para promover o sofrimento entre todos que estiverem afeiçoados. É possível acontecer? Claro que é possível. Quantas e quantas vezes nós tomamos conhecimento de uma pessoa que está atravessando um momento difícil e chega uma outra perto dela e toca naquela situação que é como se tocasse numa ferida. Uma ferida. Ela não quer ouvir aquilo. Até nós mesmos, com nossos familiares, com nossos amigos. Quantas vezes diz assim, puxa vida, eu nunca pensei que você me dissesse isso. Eu nunca pensei em ouvir isso de você. Eu nunca pensei que eu contasse isso e você passasse adiante. E aí a pessoa se surpreende, meu Deus, como é que eu pude ter falado isso? Como é que eu pude ter passado isso adiante? Como é que eu deixei esse pensamento, essa forma de ser, ferir você? Todas essas manifestações, não tenhamos dúvidas. Mentes desencarnadas atuam sobre nós. E por que que acontece? Porque nós não tomamos conhecimento do que pensamos. E como nós somos espíritos a caminho, como nós estamos aprendendo a conviver, por mais que sejamos viciados em reencarnação, em 2014 ainda estamos aprendendo a conviver. Porque conviver implica a compreender. Compreender o outro que está no mesmo processo que nós estamos de aprendizado. E nós exigimos
tanto do outro, é porque nós não compreendemos ainda essa difícil relação de ser com o outro. Não conseguimos, porque nós não conseguimos ainda ser conosco. Se eu não sou comigo, eu não consigo ser com o outro. E neste processo difícil, delicado, de aprender a conviver, nós machucamos e nós somos machucados. Nós ferimos e nós saímos feridos. Porque nós não aprendemos a pensar. Se nós aprendêssemos a pensar, se nós conseguíssemos compreender o teor do nosso pensamento, se conseguíssemos identificar o nosso pensamento, quando chegasse um pensamento diferente daquele que eu sei que é melhor para mim, não para mim, para o meu bem-estar único, mas para mim no sentido de coletivo. Porque o que é bom para mim há de ser bom para o outro. E eu preciso aprender a desejar para o outro o que eu desejo para mim. Então, quando chegasse aquele pensamento, eu diria, espera aí, não. Eu não vou pensar desta forma. Eu não vou alimentar desta forma. Porque o que eu estou pensando não faz bem para o outro, não faz bem para mim. Não soma na vida do outro e não soma na minha vida. Mas como eu não identifico o que é que acontece comigo, eu alimento. Eu alimento a mágoa, fico magoada, e esta mágoa me adoece. Eu sintonizo com outros pensamentos de espíritos magoados, e eu me vejo mergulhada em um oceano de mágoas, de ressentimentos. As pessoas próximas a mim vão ser contaminadas também, porque eu vou reproduzir, replicar esta mágoa. Nós gostamos de time, então se alguém gosta muito da gente, tem que ficar magoado conosco, porque se a pessoa vier nos trazer algo diferente, nós vamos dizer que a pessoa não está compreendendo a nossa dor. E nós, espíritos, continuamos nesse processo, repetindo esta história, que, ao final, todos nós acabamos sofrendo e muito. E os espíritos, quando responderam a Allan Kardec, responderam com a finalidade de nos ajudar neste processo da reencarnação. Allan Kardec, quando nos trouxe o Livro dos Espíritos, a finalidade era que nós pudéssemos ter, nestas obras, todas que ele nos trouxe, ferramentas para que, ao utilizarmos, pudéssemos melhorar o estágio em que nos encontrávamos à época e que nos encontramos hoje. Mas só iremos conseguir realizar este manuseio desta ferramenta de forma adequada se nós conseguirmos nos posicionar como espíritos, como almas que pensam, que decidem, que podem o tempo todo contar com mentes desencarnadas que torcem por nós. Porque almas delicadíssimas, generosas, dedicam todo o tempo delas em nosso favor. Mas nós, pelo nosso desconhecimento, o que nós fazemos? Não nos sintonizamos. O que a gente fala brincando? Ser espírita na casa espírita é fácil, não é assim? Todo mundo é meu irmão, todo mundo é meu amigo, todo mundo compreende. O desencarnado vem através da mesa mediúnica. Nossa, que delicadeza para falar com o desencarnado. Que brandura para falar, que ternura. Mas quando nós saímos daquela porta, dá a impressão que a gente é tomado por uma força que a gente não consegue dominar. E aí a gente esquece de tudo e aí nós somos nós mesmos. E quando nós somos nós mesmos, nós percebemos o quanto ainda nós estamos distantes de saber utilizar esse instrumento fantástico que é a doutrina espírita. Que, na verdade, a doutrina espírita não nos traz o dever da mudança repentina, de dormir como somos e acordarmos uma alma evoluidíssima. Não é verdade.
a doutrina espírita nos traz a informação precisa de que somos espíritos a caminho. Nos traz a certeza de que não estamos sozinhos. E nos diz que temos a liberdade de escolher. Olha que fantástico. Não estamos sozinhos, maravilha, porque estamos imaginando nossos mentores, guias, nosso Criador. Mas quando diz que temos a liberdade de escolher, que complicado. Se eu ainda não sei o que eu quero para mim. Se eu não sei o que eu quero para mim, o que vai acontecer comigo? Eu vivo de acordo com o que me faz bem naquele momento. Se eu estou com fome, o que me faz bem? O alimento. Se eu estou com frio, o agasalho. Se eu estou com sede, o líquido, de preferência a água. Mas é muito mais do que isso que a doutrina nos convida a refletir. É o que eu quero para mim enquanto espírito imortal que eu sou. Que estarei onde o meu pensamento me colocar. Que terei ao meu lado as pessoas que eu escolhi. Porque quem está ao nosso lado é quem nós escolhemos. Por mais angústia que nos dê esta afirmativa, estamos reencarnados no momento certo, com as pessoas certas. Mesmo que eu olhe para um companheiro do meu lado e diga, não reconheço ele como meu companheiro, porque o comportamento dele não me agrada. Eu não quero essa pessoa na minha vida. A gente não pode dizer isso? Não quero na minha vida. A gente muda de bairro, de casa, de país. Mas nós estamos encarnados, vivendo neste planeta enquanto semelhantes junto aos semelhantes. Então, se nós, espíritos, começarmos a preocupação, o que eu estou pensando é bom para mim? Vai me fazer melhor? O que eu estou pensando contribui para o bem do outro? Porque eu preciso que o outro esteja bem, porque eu convivo com o outro. Então, eu preciso que o outro esteja bem. Eu preciso que as pessoas que dirijam seus carros estejam muito bem conscientes que elas têm um carro na mão. Que elas estejam em condições de dirigir o carro. Por quê? Porque eu também estou dirigindo o meu. É assim que nós começamos a pensar no bem do outro. Porque ainda não dá para pensar no bem do outro indistintamente. Eu preciso pensar no bem do outro se esse bem do outro vai me alcançar. É um processo, é exercício. Nós começamos a aprender a amar amando nossos filhos, nossos familiares, nosso quintal, para depois de conseguir sair do quintal. Não é melhor pensar assim, no sangue do meu sangue? A gente começa assim, no sangue do meu sangue, na minha família. Não é errado, é um exercício de amor, para até que nós consigamos pensar neste amor incondicional. Então, nós espíritos começamos a pensar no que pensamos. Se eu quero o bem para mim, eu começo a pensar na qualidade do que eu penso. Se eu me engano e gosto e desejo que alguém me desculpe, eu começo a pensar que eu tenho que desculpar a quem se engana também. Se eu cometo algum ato e falo, foi mal, e eu quero que a pessoa entenda que foi mal, eu preciso compreender que aquela pessoa que praticou um ato para comigo, mesmo que ela não me diga que foi mal, porque ela é tímida ou é muito insensível, eu vou compreender que foi mal. Se eu consigo realizar este processo de compreender que é tão difícil para com o outro como é para comigo, que é tão triste a dor que eu sinto e que o outro sente também, eu começo a mudar esse meu padrão vibratório de pensamento. E quando vier um pensamento diferente dessa proposta que eu estou me fazendo, eu vou pensar, peraí, não é possível que seja meu. Porque eu não quero isso. Eu não quero pensar mais assim. Eu quero aprender a compreender. Eu quero aprender a desculpar, porque aprender a perdoar fica muito pesado, né? A gente tem a impressão que quando perdoo, levo para casa, boto na minha casa. Não é esse processo, não. Mas se a gente não consegue ainda pensar assim, pelo menos desculpar. De pouquinho em pouquinho, desculpar. Eu vou desculpar aquela pessoa, porque coitada.
Não sabe o que está fazendo, não teve a educação que eu tive, não tem a religião que eu estou abraçando agora, não sabe que a vida continua. São os mecanismos que nós vamos buscando para a gente mudar este processo delicado de pensamento. Saber pensar significa pensar bem. Pensar bem é exercício, porque nem sempre nascemos, reencarnamos em uma família que já tem, por determinação, pensar no melhor, ser uma família absolutamente positiva, otimista. A maioria de nós vive uma realidade do pessimismo, até porque a gente liga a televisão, a gente lê o jornal, a gente sai de casa. O que a gente acaba fazendo? Sintonizando com essas coisas que são ruins, essas coisas que nos fazem sofrer, que nos adoece a alma e o corpo. Então, a proposta de Allan Kardec não foi fazer com que nós decoremos o Livro dos Espíritos, e ao decorarmos o Livro dos Espíritos, nós estejamos perfeitamente evoluídos. A proposta, penso eu, é que nós consigamos compreender os mecanismos delicados do processo evolutivo. Então, ele foi perguntando, na forma filosófica, ele foi perguntando, e os espíritos delicadamente respondendo, e nós vamos lendo e percebendo o que nos cabe, o que dá. O que dá para fazer hoje? O que dá para fazer amanhã? Não sei. Eu vou fazer hoje. Pego uma questão, tomo para mim e começo a pensar nela na minha vida. O que dá para fazer? Saio daqui hoje pensando, o que eu quero pensar a partir de hoje? Eu quero pensar no bem. Ah, Mariana, vai dar o tempo inteiro. Não se preocupe com isso. Todas as vezes que der, pense no bem. É um exercício. Não dá para fazer a partir de agora. É exercício. Uma vontade enorme de falar mal dos outros. Não, não é falar mal, não, é só um comentário. Não, olha só, não é falar, é só. Não. O que vai acrescentar? O que vai mudar na minha vida e na vida dessa pessoa se eu levar adiante este fato? Se eu começar a perceber, no momento exato que eu tenho vontade de desabafar com o outro, o que o outro, um terceiro, me contou, porque a pessoa nos confidencia algo, a gente vai desabafar com uma outra pessoa. Não é? Uma coisa que eu vou te contar um negócio, olha só, mas não conta não, porque fulano me contou, está tão mal, coitada. Bota o nome dela na prece, bota uma irradiação, mas já contou a vida da pessoa toda. Se a gente conseguir segurar essa vontade, nossa, como a gente já conseguiu. Se a gente conseguir segurar a vontade, ser repórter, jornalista informal da vida dos outros, como nós vamos contribuir? Como nós vamos colaborar? Porque a gente não sabe da vida do outro. A gente não é o outro, vivendo a realidade dele. Nós estamos olhando com nossos olhos, com o nosso enfoque, com o que nós temos para avaliar. E, por certo, a nossa avaliação está absolutamente errada. Sempre está errada. Então, se nós conseguirmos fazer, nós vamos sair com o nosso dever de casa cumprido. E quando nós tivermos nosso Livro dos Espíritos, quem não tem deve adquirir, porque o Livro dos Espíritos não é para o espírita. O Livro dos Espíritos é para o homem inteligente, que lê as perguntas e respostas. Porque aqui não encerra ser espírita, ser católico ou ser evangélico. São questões que foram levadas à reflexão e houve uma resposta. O máximo que eu posso fazer é dizer assim, não penso igual, não concordo. Mas que é muito interessante para quem estiver sem assunto, uma monotonia, está sem papo, pega a obra, que é muito boa para conversar, para questionar, para a gente discutir. Então, a influência dos espíritos no nosso pensamento, todos nós, neste momento felizes da vida, estamos porque eles estão aqui conosco. Mas ao sairmos daqui, saibamos que eles também vão continuar conosco. Mas também saibamos que se a gente desviar o foco, outros pensamentos virão.
Porque nós não ficamos ausentes de pensamento. Nós não ficamos ausentes de pensamentos. Todo tempo nós vamos estar sintonizados. Esse programa que aí existe, que todo mundo, a maioria, ou um grupo, enfim, fica acompanhando 24 horas na televisão, exatamente esse é o nosso pensamento, tá? Tem acompanhamento 24 horas. A gente deixa o corpo dormindo, descansando, o pensamento está vivo. A gente está vivo. Deixa o corpo da desencarnação, está vivo. Então, o que nós precisamos fazer? Cuidar do que nós pensamos. Se estamos meio atrapalhados, vamos procurar um psicólogo. Psicólogo não é para quem está louco. Esse conceito é tão ultrapassado que nem cabe mais no homem moderno. É justamente para a gente não enlouquecer. Vamos procurar um psiquiatra, um médico que estudou para lidar com essas questões e vai nos ajudar na medicação, que acalma a nossa ansiedade, que ajuda nas sinapses, ajuda... Enfim, nós temos hoje meios fantásticos para que nós consigamos cuidar dos nossos pensamentos. Mais uma vez, vai cair exatamente no grande obstáculo. O obstáculo chama-se nós mesmos. Eu preciso querer. Então, o nosso estudo desta noite, levemos como dever de casa a nossa reflexão do que eu penso, do que eu faço com o que o outro pensa, porque a tirania do pensamento também existe, né? A gente não quer que o outro pense. O outro expõe a ideia dele, expõe o que pensa a nosso respeito, nós cortamos ele da nossa vida, porque ele não pode pensar. Ele não pode pensar. Então, se ele pensou isso, está tudo errado. Então, o que eu faço com o que eu penso, o que eu faço com o que o outro pensa, e o que eu faço com o pensamento que chega e que eu não quero ele para mim. Existe fórmula para isso? Não. Cada um de nós vai resolver esta delicada questão. Porque é dever de casa, né, gente? Não é dever de casa, não é feito agora aqui, é dever de casa, é pensando como é que eu vou fazer com isso. E qual é a finalidade desse dever de casa? A gente fica melhor. A gente estabelecer um contato muito mais íntimo conosco. E neste contato mais íntimo, nós descobrimos a pessoa fantástica que nós somos. Porque se a gente descobre o quanto fantástico nós somos, nós vamos nos gostar mais. E se nós nos gostarmos mais, nós não vamos querer para a gente o que não é bom. Porque a gente faz escolha errada porque a gente não se gosta. A gente quer ser o outro, e quando a gente não é o outro, a gente acredita que é a imagem e semelhança do Criador. E o Criador é perfeito, eu sou a porcaria que sou, então eu não presto para nada. Aí eu me desprezo, me abandono pelo caminho. Se eu passo a prestar atenção em mim, no que eu penso, eu vou descobrir que para eu chegar até aqui, para nós estarmos aqui, neste dia, nesta hora, quanto caminho já percorremos, quantas dificuldades já enfrentamos, quantas vitórias nós temos que não consideramos. Estar sobre 2 pés, estarmos com as pernas, isso é uma vitória. Se nós pararmos e pensarmos o nosso processo evolutivo. Então, se nós chegamos até aqui, vamos chegar muito mais. Mas nós precisamos pensar no que pensamos. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, que saiamos daqui nesta noite convencidos, absolutamente convencidos, de que estamos bem acompanhados e que está em nossas mãos não perder a companhia, porque a companhia está. Quem se distancia somos nós. Então, que Deus nos abençoe.